que eu falei, olha, o que é para você ser mulher? E ela me disse, eu não consigo nem pensar como você mulher. Meu filho não tem nutriente no corpo. Como é que eu vou pensar o que eu vou ser? Valeu muito. Professor Oswaldo, vamos à Vamos. sequência. Em sequência, deixa eu ver aqui, nós temos a Érica Arruda, está aqui. De que vale a lei, né? Isso aí. Uma análise jurídica da condição feminina através de Lima Barreto. Minha querida, Vou começar agradecendo aqui a oportunidade, né? Queridíssimos professor Edna Raquel, professor Givaldo, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. A gente se esforça para participar todo ano, as discussões são sempre muito ricas, né? Os trabalhos excelentes e a gente só aprende, né? Somos lá do grupo de pesquisa, coordenado pela professora Raquel e pelo professor Osvaldo. Venho aqui com o Lucas também fazer essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho e ele também vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, a gente decidiu escrever um pouco sobre a obra do Que Vale a Lei, do Lima Barreto, né? Que é um escritor brasileiro muito importante. Esse texto ele foi um conto, originariamente publicado no ano de 1915, e a gente teve o Código Civil Brasileiro de 1916, né? Então, o Lima Barreto ele tem essa característica de ser um autor que escreve sobre as injustiças sociais, sobre as contradições dos sistemas legais da época, e no conto de Que Vale a Lei não é diferente, né? Então, ele vai tratar um pouco dessa situação dos sistemas legais, também vai tratar no conto dos sistemas policiais, enfim, e aí um pouco da reflexão do Lima Barreto é das injustiças da lei, do racismo estrutural na aplicação da lei, como a gente pode utilizar a teoria crítica racial hoje, né, teoricamente falando, para que a gente consiga entender a obra, que é tão atual, né? A gente tem tantas questões aí hoje envolvendo a teoria crítica racial. Estamos lá no nosso grupo de pesquisa dedicados a discutir a discriminação interseccional. Então, todas as formas de discriminação, a raça, o gênero, as orientações sexuais, enfim, então todas aquelas possibilidades, questões sociais, né, que é um pouco do que fala aqui no trabalho, né, um pouco do que fala no conto, essa discriminação de raça, essa discriminação em relação à vulnerabilidade social e econômica, um pouco do recorte do texto. Então, nós escolhemos um recorte do gênero, né, em que a obra ela vai falar da questão do racismo, da desigualdade, e a gente também vai tratar aqui, especificamente na nossa avaliação, de como no conto o lugar da mulher e o lugar do homem está totalmente definido, né? Então a gente tem no conto do Lima Barreto uma relação ideológica de gênero, né? Essa é um pouco da nossa discussão do lugar do homem, do lugar da mulher, o que é ser homem e o que é ser mulher no Brasil de 1915. Então, falar dessas composições sociais de dominação, falar um pouco desses imperativos, falar um pouco do patriarcado, né, e percebendo, falando da teoria crítica racial, que os sistemas de dominação eles têm origem no colonialismo, no patriarcado e no capitalismo, é um pouco essa a perspectiva que a gente vai adotar, né? No âmbito da sociedade capitalista, vista essa sociedade como a base aí para essa discussão, é um pouco que a gente vai discutir no texto, né? Então, um pouco da literatura do Lima Barreto no século XX, né? O resumo ele discutiu isso. Aqui a gente não vai conseguir falar tudo, né? Mas de forma geral, como que a gente pode discutir as questões do tempo e da sociedade na obra, especialmente o lugar da mulher no século XX, numa sociedade absolutamente voltada aí para as questões do capitalismo e também para as questões da sociedade como um todo. Acho que o Lucas pode tocar a partir daí, Lucas. Se apresenta e vai lá, querido. Boa tarde, eu queria primeiro ressaltar a honra e o privilégio que é estar aqui, e pelo tempo eu já vou dar continuidade ao trabalho. Então, como bem dito pela doutora Érica, nós vamos trabalhar Lima Barreto, especificamente a crônica A Lei, que é de 1915, e que ela também, além da história que a doutora Érica trouxe, tem essa crônica, a história de uma mulher que ela tem uma filha, ela é casada, e ela decide ter um novo romance. Só que a lei da época a impossibilitava disso, pois caso ela quisesse se casar, ela perderia a guarda da filha.
Então, diante disso, e ela acaba tendo uma gravidez indesejada, ela conhece uma mulher e, por expressão da amizade, ela tenta realizar o aborto, pois seria a única salvação dela ter a guarda da filha. Porém, esse aborto dá errado, a mãe falece e a parteira, com medo da lei que lhe iria infligir, ela acaba cometendo suicídio. E através dessa crônica, nós percebemos que a condição feminina de ser, ela é cerceada pelas condições, além jurídicas, sociais também da época. Pois uma das coisas que impossibilitava a guarda da mulher era a necessidade dos maus costumes. E adentrando na questão jurídica, nós temos o Código Civil de 1916, que em sua redação original, no artigo 233, determina o marido como chefe da sociedade conjugal. Ou seja, a mulher ela era atribuída como relativamente capaz, e a sua capacidade ela era completada através do marido. O artigo 393 foi esse que eu referi da crônica, que é que a mãe que contrai novas núpcias perde, quanto aos filhos do leito anterior, os direitos ao pátrio poder. A mulher não tinha direito nenhum em relação ao filho e a nada, nem a sua própria liberdade. E o artigo 300 do Código de 1990 criminaliza o aborto e foi a causa do suicídio da parteira. No século XX, nós também tivemos as lutas feministas, que foi naquele processo de 1968, das primaveras, e nós conseguimos, em 1962, a mudança desse artigo 233, ou seja, o homem não era mais o chefe da sociedade conjugal, entretanto, o patriarcado continuava presente no Código e nas relações jurídicas. Em 77, nós tivemos a lei do divórcio, do qual era possível o divórcio, e em 88 nós tivemos a isonomia jurídica para os homens e para as mulheres. Todavia, nós temos que entender o direito como um instrumento para legitimar e amparar relações de dominação. Pois mesmo que, em tese, diga que o direito está relacionado com a justiça, na realidade material eles não se complementam. As relações de poder, as relações de gênero, classe e raça, eles são artifícios que vão alterar a forma de qual o poder será impetrado, a forma pela qual o Estado irá impetrar seu poder. Diante ainda do Brasil, com poderes paralelos, do qual uma mulher que mora no morro, ela não pode ligar para a polícia, vítima de violência sexual, porque o chefe do morro não quer que a polícia entre lá. Então elas são constantes vítimas do abandono do Estado e também do próprio direito. E nós temos aqui mudanças legais, que é a Lei Maria da Penha de 2006, e a Lei de 2015, que configura o feminicídio, todavia contrariada numa cultura do estupro, que hoje, aqui é o texto do que vale a lei, que foi o principal, não é estúpida a lei que, para proteger uma vida provável, retira outras duas? Sim, duas porque a outra procurou a morte para que a lei não lhe tirasse a filha. De que vale a lei? E o hoje que eu digo são os resquícios patriarcais do século XX. Essa PL foi a que inspirou o presente trabalho, que é a PL do estupro, do qual ela pretende criminalizar a mulher que é vítima de estupro, que deseja realizar o aborto também, que é algo impossível de ser credibilizado. Todavia, o que nós tivemos? Uma volta ao século XX, uma volta aos controles femininos dos corpos, que parece algo tão século XIX, mas não, o Lima Barreto está vivo hoje, e nessa crônica ele consegue efetuar a sua importância histórica, a sua importância social e também literária. E o principal do trabalho é fazer a efetuação dessa relação do direito com o controle dos corpos femininos e dessa mudança, que deve ser, além do âmbito jurídico, uma mudança cultural. Lucas, passa aí a bibliografia, a referência bibliográfica, claro. Rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Então, a gente colocou Lima Barreto, claro que as próximas vão estar complementadas, né? Mas a Angela Davis, gente, é um clássico, né, do feminismo, a gente precisa ler Angela Davis. E no Brasil, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi a autora feminina que tratou sobre a discriminação interseccional, começou a discutir esses pontos. Então, é uma bibliografia super importante, né, que a gente colocou aí, claro, no texto, né, no artigo, vai ter uma bibliografia mais completa, mas para entenderem como o Lima Barreto está tão atual e como a gente precisa discutir essas questões. Obrigada. E outra coisa que eu queria complementar, que eu esqueci de falar aqui, eu fiz algumas perguntas pro pessoal daqui onde eu moro, que é parte periférica, e uma pessoa, ela me confidenciou algo muito tocante, que eu falei, olha, o que é para você ser mulher?
E ela me disse: eu não consigo nem pensar como você mulher. Meu filho não tem nutriente no corpo. Como é que eu vou pensar o que eu vou ser? Então, para finalizar o trabalho, essa frase tocante, assim, para entender o cenário atual. Muito obrigado.